Olá, telespectadores. É com muita honra que nós recebemos hoje no podcast ON na TV Marco Basso, presidente da Informa Markets aqui no nosso país. Marco, uma honra recebê-lo aqui. Você que é um grande líder do nosso mercado de feiras e eventos. Prazer é todo meu, Otávio. A gente se conhece há um certo tempo, né? Então a gente tem a liberdade de conversas variadas aí, mas é um prazer estar aqui também, trocando ideias contigo. Marco, hoje a Informa é líder no mundo, né, na realização de feiras e eventos. Aqui no Brasil e na América Latina, vocês realizam mais de 40 títulos, né? Uhum. E 30 anos é uma data comemorativa, né, Marco? São 30 anos, passa rápido, viu, Otávio? É verdade, passa né? rápido, são 30 anos que a gente começamos em 96 aí a jornada da Informa aqui no Brasil. E hoje a gente já está expandido, né? Tem operações, tem uma operação importante no México também, em alguns outros países a gente está pensando em expandir. Mas no Brasil e na América Latina a gente é líder, assim como no mundo também, né? No mundo a Informa se posicionou como líder através de algumas aquisições importantes. Aqui no Brasil também, no México também somos líderes e em toda a América Latina, né? Temos 40 títulos, servimos aí mais de 20 setores econômicos na região e estamos apenas começando. Marco, eu conheço você já há algum tempo, né? Como você bem falou no início do nosso podcast, e eu vejo que a sua liderança junto aos profissionais e dos setores que a Informa hoje atua no nosso país, nós temos aí um reconhecimento do mercado, principalmente após a pandemia, onde vocês se desenvolveram muito na área da tecnologia. E hoje vocês têm os eventos híbridos, né? Que vocês têm a tecnologia, acompanham os expositores e os visitantes ao longo do ano, não só durante o evento, né? Isso faz com que o setor se movimente na economia aqui do Brasil, né? A pandemia foi um chamado de alerta para todo o setor, né? O setor estava, vamos dizer que um pouco complacente, né? Tocando sempre muito parecido ano a ano. E a pandemia foi uma ruptura que chamou a atenção de todo mundo e obrigou as empresas a olharem para outras formas de entregar o serviço. E aí veio a questão digital, né, de a gente oferecer serviços digitais durante o ano, mas não é só a questão digital, a questão mais também dos dados. A gente percebeu que a gente tem o domínio sobre dados muito importantes, né? E com a tecnologia, com o uso da tecnologia, com o aprimoramento da tecnologia, a gente vê hoje videoconferências de uma maneira natural, né? Mas antes da pandemia não era tão natural assim. Então a tecnologia avançou bastante. Por exemplo, se alguém vai numa feira, se interessa por uma feira, com o uso da tecnologia, eu sei o que essa pessoa se interessa, né? Eu sei aonde que ela percorre na feira, que tipo de produtos que ela acessa na feira. Então eu começo a entender um pouco mais do potencial de compra dessa pessoa e do potencial de interesse dessa pessoa. Isso são dados que a gente vai coletando e cruzando, e isso tem um valor muito grande para quem precisa aumentar o seu negócio, né? Saber exatamente quem que está interessado naquele produto, em que etapa do funil de compra essa pessoa está. Tudo isso com a tecnologia, hoje em particular com o uso da inteligência artificial, a gente consegue depurar isso e depois vender isso para o nosso cliente como um ativo, né? ativo Onde ele importante. pode acessar todas essas informações e estar preparado para que ele... E acelerar o seu processo de venda. Acelerar o né? seu processo de venda. Ser mais eficiente na expansão do seu negócio. Vocês têm hoje muitos expositores que são clientes de diversos segmentos, né? Tem empresas que estão na área da saúde, estão na área da logística. Vocês entendem o mercado como cruzamento de setores com a atuação das empresas. A gente tem, felizmente, a gente tem operações, feiras importantes em vários segmentos da economia. Então, a gente consegue ter uma visão
relativamente boa de como a economia está se desenvolvendo. Nós temos eventos importantes, líderes no setor de saúde, no setor de energia, no setor de construção, no setor de alimentos, no setor de... E aí vai. A gente tem 14 setores aqui no Brasil que a gente se envolve, né? E, obviamente, que existem cruzamentos entre setores. Por exemplo, o setor de energia, ele fornece um insumo essencial para vários setores. Lógico. Então, tem clientes do setor de energia que têm interesse no agronegócio, tem interesse no setor de saúde, tem interesse no setor da indústria de alimentos. O setor de saúde também oferece serviço para todo mundo é interessado no setor de saúde. E o setor do agronegócio também é um setor que consome vários outros setores dentro do setor. Ou seja, são cruzamentos que a gente consegue entender dentro do nosso próprio portfólio e tentar servir esses mercados de uma maneira mais ampla do que simplesmente a feira para aquele negócio, para aquele setor, né? E a Informa sendo a principal organizadora de eventos, congressos e feiras mundial, você também tem essa sinergia com outros países, né, Marco? Que faz com que o Brasil tenha a sua atratividade para os investimentos de empresas multinacionais aqui no Brasil e vice-versa, levando as empresas do Brasil para participar das feiras lá fora também. Uma das grandes vantagens de se participar de uma empresa multinacional com presença em vários países e ativos importantes em vários países é essa possibilidade de a gente trazer mais empresas interessadas no mercado brasileiro, né? E uma plataforma para que essas empresas possam apresentar seus produtos para o mercado brasileiro. Então, hoje, comparativamente a um agente, a um player local, a gente tem uma penetração e um acesso mais privilegiado nesse sentido, né? A gente conecta com os nossos irmãos e parentes aí das outras divisões e unidades do grupo e tentamos o máximo possível ser uma plataforma mundial aqui dentro. Hoje nós estamos vendo, Marco, a China se despontando cada vez mais na liderança de diversos setores e produzindo produtos de alta qualidade, exportando para todos os países do mundo. A gente vê muitos brasileiros indo para a China para participar da forma que a China, sendo um país que tem mais de um bilhão de pessoas, né? A maneira do consumo, a maneira do varejo. Como é que você vê essa conexão da China e o Brasil nesse momento? A China está despontando cada vez mais como um centro de excelência de tecnologia, de inovação também. A China está seguindo um caminho que o Japão seguiu logo após a Segunda Guerra Mundial, que é começando com produtos de baixo valor agregado, ganhando volume e ganhando penetração de mercado, mas, ao mesmo tempo, não deixando de investir na engenharia, na tecnologia, no desenvolvimento dos talentos lá dentro. E agora isso está se mostrando muito claramente, a China despontando aí em vários setores como um centro de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Rivalizando aí com centros já mais conhecidos como Estados Unidos, né? A Europa está ficando um pouco para trás nesse sentido, né? A Europa tem com todo aquele estado de welfare, né? de atender aquelas necessidades sociais que todo mundo conhece. Estados europeus ficaram pesados em termos de dinamismo, para o dinamismo da economia de hoje. E a China, como tem uma economia planejada e centralizada, ela consegue hoje despontar como um grande centro de tecnologia e que está exportando para o resto do mundo. A gente vê nas nossas feiras cada vez mais a presença de chineses trazendo não só produtos de baixo valor, como agora produtos de alto valor agregado, né? Então, competindo de igual para igual, quase com os mais tradicionais europeus e americanos.
A gente vê a indústria aqui no Brasil se complementando com muitos produtos fabricados na China, vêm para o Brasil e aqui eles são montados com os equipamentos que são produzidos lá e finalizados aqui no Brasil, né? É uma tendência isso, Marco. Assim, infelizmente o custo no Brasil, o custo de produção no Brasil é alto, né? A gente e a dificuldade do empreendedor brasileiro de ser competitivo, o custo do Brasil é alto, né? Então, muitos empreendedores brasileiros estão olhando a China a China e a Ásia, na verdade, como A Ásia, em não alguns só a China, setores, como confecção, isso, roupas, vestuário, né? A gente como tem. o pessoal da Ásia, os países da Ásia têm uma vantagem competitiva, não só em termos de custo de mão de obra, custo de produção, e menos burocracia, né? Menos presença do Estado, em muitos sentidos, que permite que eles produzam lá e venham vender aqui, né? Ao invés de produzir aqui, porque produzir aqui é simples, Otávio. Não é o meu mercado, mas eu analiso todos os mercados. Se você considerar, por exemplo, por que o Brasil é um grande exportador de café verde, café praticamente in natura, e depois ele importa por 30 vezes mais caro uma capsulinha. É verdade. Porque fazer a capsulinha aqui custa mais caro do que importá-la. Essa é uma questão que a nação brasileira vai ter que se resolver se quiser manter a produção de valor agregado aqui no Brasil. Recentemente, na Fispal Food Service, a área de café, ela tem uma tradição já há muitos anos, né? Isso. A gente tem as máquinas, os equipamentos, as marcas de café também, e a gente percebe, né, que o Brasil precisa investir na qualidade dos seus produtos para agregar valor, né, Marco? Porque só vender commodities não é o que vai fazer o Brasil ser o país do futuro, como a gente ouve essa frase há muitos anos, né? Hoje o Brasil ele é um grande consumidor, é um grande exportador de commodities, né? E ele é muito competitivo nessa área de commodities. Porém, em produtos de mais valor agregado, com tecnologia embarcada, a produção aqui no Brasil ela não é tão competitiva, né? Existem alguns nichos de competitividade que a gente vê de heróis brasileiros que conseguem fazer isso, mas a grande verdade é que produzir mais valor, incorporar valor nos produtos no Brasil é muito mais difícil, né? Por todas as questões de estrutura, impostos, custos de funcionário e tal. Então, mas as empresas brasileiras estão encontrando alternativas de incorporar isso com produções externas, às vezes, e trazem para cá e tal. O Brasil é um país interessante e bastante enigmático, né? Porque apesar de todo a complexidade de operar aqui, a nossa economia continua sendo uma economia relativamente pujante, né? É uma economia entre as 10 maiores do mundo, com consumo de 213 milhões de pessoas, mas com uma classe média relativamente pequena, né? Mas mesmo assim é uma economia que consegue se sustentar apesar de toda a complexidade que a própria sociedade brasileira impõe aos negócios. Imagina se fosse um país menos complexo, com menos burocracia e com menos peso do governo, né, o quanto que esse país não deslancharia, né? A gente fica imaginando um cenário em que, por algum milagre, a gente consiga simplificar o Brasil. Imagina só o que a capacidade empreendedora desse país não iria produzir, né? Sem dúvida. A gente tem essa capacidade de acreditar no nosso país, né? O empresário brasileiro, ele tem muita... Eu admiro porque são verdadeiros heróis, né? A gente tem isso aí e a gente tem casos e cases, né? Que você conhece muito bem nas áreas que você atua, né? Que são brasileiros que acreditaram, trabalham e conseguem vencer todos os obstáculos
aqui para ter sucesso e gerar emprego e fazer com que tudo aconteça, né? Mas nos setores que você atua no agro, atua na área da saúde, na área de máquinas, equipamentos, alimentos, e você tem, como você disse no início do nosso podcast, um BI que você consegue ter essa visão, né, e trazer soluções para as empresas que nem mesmo elas percebem no seu dia a dia, né, porque está ali correndo atrás dos negócios, né? Isso é uma riqueza enorme, né, Marco? Um dos grandes motivos, acho que o principal motivo, né, que as empresas vão expor em uma feira é a possibilidade de ampliar os seus negócios, né? Então eles vão expor numa feira porque querem captar novas leads de comerciais para mais compradores para os seus produtos. E a feira tem esse papel. Lógico que tem outros benefícios de uma feira, você tem a exposição de marca, lançamento de produtos, a conexão, networking, tudo, mas o principal elemento de você ir para uma feira é gerar novos negócios. E o nosso foco tem sido esse, olhar sempre com o olhar do cliente, no nosso expositor, como que a gente pode ajudar o expositor a ser mais eficiente nesse objetivo principal, que é a geração de novos negócios. Então, a feira em si, levar compradores qualificados no volume adequado, esse é um principal motivo, um principal objetivo nosso, mas também entregar para esse expositor um pouco mais mastigado aquele comprador que está no ponto de comprar o seu produto, né? Então, essa tem sido a nossa jornada, principalmente depois da pandemia, utilizar dados e tecnologia e o digital para focar e para canalizar melhor essa oportunidade de venda para o expositor, né? Então, a gente tem feito isso aqui no Brasil, em outras partes do mundo, e por isso, talvez por isso, ou também por isso, os nossos eventos têm crescido a taxas impressionantes, né? Depois da pandemia, o que é uma felicidade para a gente, porque durante a pandemia houve muita discussão e muito falatório dizendo que as feiras físicas iriam acabar, né? Que iriam ter só tudo digital. E a gente percebeu, para nossa felicidade, e não foi muito espanto para mim, não, porque eu já imaginava isso, mas o ser humano, ele precisa de conexões humanas. Sim. Né? É uma questão emocional e espiritual até, eu acho. Então ele voltou com muita vontade para a conexão humana que as feiras representam. As feiras não são mais do que um marketplace, né? São um mercado, só que um mercado vivo, mercado humano, humanizado, né? Diferentemente dos marketplaces digitais que existem, que você não tem o acesso, o contato. A gente se sente muito mais confortável como ser humano fechar negócio com outro ser humano e não com uma máquina, né? Então, as feiras cumprem esse papel, e é por isso que a visitação das nossas feiras tem mostrado aí crescimentos significativos após a pandemia. Eu acho que o olho no olho é insubstituível, né, Marco? A gente tem essa visão e a gente tem essa certeza, né? Mas o digital cresceu muito durante a pandemia. Eu acho que isso ajudou muito também a Informa, porque a gente eu acompanhei todo o trabalho de conexão que vocês desenvolveram durante a pandemia, né? Vocês investiram muito forte em tecnologia para fazer com que os mercados se falassem de outra forma, que era a forma possível naquele momento, e quando voltou a possibilidade das feiras acontecerem presencialmente, a demanda estava muito reprimida, né? Então, tudo isso ajudou o crescimento do mercado de feiras B2B, né? Durante a pandemia, a gente fez fizemos investimentos significativos em tecnologia e no digital para manter as comunidades ativas e vivas, né?
Mas isso nada mais mostrou de que a conexão física faz diferença. A conexão pessoal faz diferença. Então, a gente manteve, durante a pandemia, na melhor das maneiras que a gente pôde manter, mas quando voltou a atividade física, a sede por conexão humana estava ainda maior. Então, o que a gente também viu é que, com a evolução da tecnologia, as reuniões via videoconferência e tal facilitaram também muito a vida de muita gente, né? Hoje a gente tem muito mais eficiência, podemos fazer a reunião do carro com o celular, ou seja, isso faz 5 anos só, quer dizer, ou seja, nós temos aí uma evolução fantástica em pouco tempo. E isso ajudou bastante também a eficiência, a eficiência das empresas. Porém, o contato humano continua sendo muito importante, só que agora eles escolhem com muito mais seletividade aonde eles vão fazer esse contato humano. Então, as feiras de primeira linha, as feiras líderes nos seus setores, tiveram uma evolução muito boa e muito positiva, porque é onde tem que estar todo mundo. As de segunda e terceira linha, que não são líderes nos seus setores, sofreram um pouco mais, porque houve uma seletividade. Sim. Hoje você vai sair de casa, pegar trânsito, você vai para o evento, você não vai para qualquer evento. Sim. Né? Então, a gente teve aí a felicidade de ter no nosso portfólio, se não a maioria, mas a grande maioria das nossas feiras são líderes nos seus setores. E a gente capturou aí esse valor, que foi uma mudança aí social depois da pandemia. E falando nos venues, Marco, hoje vocês têm as principais feiras da Informa acontecendo no São Paulo Expo e no AMB. Uma feira com uma grande visitação. Existem alguns gargalos, né, como credenciamento, acessibilidade, horários de sair da feira, você ter o transporte à disposição, alimentação dentro da feira, onde você não pegue uma enorme fila, em tudo isso. Vocês atuam muito nessa área também de trazer soluções para o visitante e para o expositor. Né? Bom, dentro do nosso espaço, a gente faz o melhor possível todo ano, a gente faz pesquisas de satisfação e perguntamos para os clientes o que foi bom, o que não foi tão bom, para que a gente possa melhorar ano a ano. Mas o que está fora do nosso escopo de atuação, mesmo assim a gente tem agido. A gente, por exemplo, em feiras como Hospitalar, no São Paulo Expo, teve um ano que teve uma concentração de tráfego muito grande que impactou negativamente a percepção de valor do visitante. A gente fez uma força-tarefa com o Detran, com a prefeitura, com o pavilhão, e durante um ano todo a gente desenhou soluções para melhorar esse fluxo, utilizando vans privadas, estacionamentos próximos e tal, e conseguimos melhorar significativamente essa experiência, tanto é que o reflexo nas pesquisas de satisfação foi muito significativo no ano seguinte, ou seja, a gente tenta trabalhar fora do quadrado que nos cabe, que seria dentro do pavilhão, a gente trabalha também fora, porque se não trabalhar fora, ninguém vai trabalhar pela gente. E a parte pública, ela tem ajudado, tem entendido a importância das feiras, B2B principalmente, após a pandemia, né? Eu acho que esse contato que foi feito pela entidade do setor, né, da União Brasileira dos Promotores de Feira, junto à prefeitura, junto lá em Brasília também, junto ao Congresso, à Câmara, eu acho que o setor hoje ele tem uma visibilidade da importância dele, não só no turismo, no impacto da cidade, mas também em tudo que ele gera de resultado. Né? Acho que está evoluindo, Otávio, está evoluindo. No passado não era tão claro assim para o setor público a importância das feiras. Sim, o BRAF tem feito um trabalho interessante de mostrar o impacto econômico na cidade. O próprio Estado, ao fazer a concessão do imigrantes para a GL, mostrou que
vê isso como sendo um vetor importante da economia, a cidade agora fazendo a concessão do AMB para a própria GL também, ou seja, eles estão entendendo cada vez mais. Eu sei que a cidade, por exemplo, está patrocinando alguns eventos novos que estão chegando na cidade para movimentar principalmente o setor de empreendedorismo, ou seja, está tendo uma visão mais empresarial do setor público para o impacto que esses eventos causam na sociedade e na cidade, o que é muito positivo, né? Antigamente você tinha que se justificar porque você estava fazendo um evento. Hoje já se entende cada vez mais a importância e o impacto positivo que isso causa na cidade. E Marco, me conte uma coisa, você é um líder muito low profile no nosso mercado, né? Você tem uma equipe fantástica, eu conheço os principais show managers da Informa, são profissionais muito gabaritados, né? Mas você tem uma aproximação muito forte com a BIMAC, né? Que são várias feiras que são ancoradas pelos associados da BIMAC. Isso facilita muito o crescimento desses setores para a Informa? Vou dividir em duas partes essa sua pergunta, né? Porque são coisas distintas. Com relação a meu low profile, meu estilo, é meu estilo, né? Mas também é porque eu também acredito que o protagonismo não é nosso nas feiras. Apesar da gente ser o proprietário e organizador da grande maioria das feiras, o protagonismo são dos atores do setor, né? Então eu entendo que, apesar da gente ter a propriedade da marca, o setor é que detém o real valor daquele produto, né? Então por isso que eu falo que a gente tem que ser o que está por trás do palco, mas os atores é que estão no palco, né? Então eu tento colocar isso de uma maneira, até de uma maneira pessoal. Eu sou menos protagonista do que o mercado, né? E no meu caso, em particular, dentro da nossa empresa, os protagonistas são de fato os show managers e os show directors, né? Porque são eles que estão lá no dia a dia operando. Eu estou apenas tentando não atrapalhar, né? Ajudando-os a fazer o seu melhor trabalho. Com relação à BIMAC, é uma associação muito importante do nosso setor, é uma das mais importantes do Brasil. E algum tempo atrás, já se faz aí, acho que vai aí bastante tempo atrás, ou mais de 10 anos atrás, eles nos procuraram para sermos parceiros no lançamento de alguns eventos, e eu levei isso para a nossa matriz, a matriz aceitou o desafio, e a gente lançou junto com eles três feiras. Foi um desafio muito grande naquela época, lançar 3 feiras de máquinas, que, graças a Deus, prosperaram e hoje são eventos de grande líderes, né? Líderes nos seus setores. Obviamente que a BIMAC tem um grande papel nisso aí, porque os principais expositores estão lá, né, associados da BIMAC, mas também o nosso time, modéstia à parte, é um time muito competente para entregar o que entregou. A gente já fazia AgriShow no momento que eles nos abordaram para fazer essas 3 feiras, então já conheciam um pouco do nosso trabalho, e aí a gente simplesmente deu continuidade a isso. Hoje nós temos aí 4 feiras com a BIMAC, né, que ela é proprietária de 4 feiras que a gente organiza, e essas 4 feiras são líderes nos seus setores. Marco, você falou dessa coisa do protagonismo, né? Que você fica por trás e os atores que atuam no acontecimento naquele momento, né? Mas a sua visão, Marco, é uma visão muito empreendedora, porque você tem no seu DNA lá atrás, onde você começou 30 anos atrás, né? Você é paulistano. Paulistano, sim. Paulistano. E a primeira empresa que você foi presidente, que atuava em congressos, era aqui de São Paulo? Não, na verdade, eu sou de uma família. Meu pai era empreendedor, né? E eu trabalhei com meu pai durante um tempo na empresa dele, né? Depois eu fui para o mercado, trabalhei no setor financeiro, e aí eu fui
convidado a assumir o lançamento de uma operação no Brasil de uma empresa inglesa que, na época, fazia congressos. E essa foi a semente, e eu fui, então, o primeiro funcionário dessa empresa, fui o fundador dessa empresa aqui no Brasil, e essa empresa que foi a semente da Informa, né? Então, eu estou nessa empresa aí desde o começo, há 30 anos, fui o primeiro funcionário e de lá para cá a gente tem crescido ano a ano, se sustentado, coisa que não é tão simples assim no Brasil, né? Manter 30 anos de crescimento ininterrupto é um desafio, mas é um prazer também, né? De ver a coisa sendo construída e os funcionários, os colaboradores tendo opções de crescimento e a gente expandindo as opções para funcionários e também os serviços para os nossos clientes. Então, é uma coisa que dá muita satisfação ver essa história de 30 anos ter sido construída. Dizem que quando você faz uma coisa com amor, que você gosta do que você está fazendo, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Então, eu acho que esse é o seu caso, assim, que eu acompanho você já há muitos anos, né? E você sabe que antes, né, a gente teve os líderes que formaram esse mercado, né, como o Dr. Caio Alcântara Machado, o Marco Guazelli, Lemos Brito, o Ricardo Santos, que faleceu. Que foi o fundador da FISPAL, que é uma feira nossa. É uma feira de vocês, né? Então, toda essa história, a Informa tem a continuidade, né, de tudo que foi plantado e realizado aqui no Brasil, né? Então, é uma questão de muito orgulho para mim acompanhar a sua história, ver as suas realizações e ver que a Informa está cada vez mais dentro do Brasil, como brasileira que ela também tem o seu lado e o seu DNA no Brasil, sendo uma multinacional listada na Bolsa de Londres e é uma empresa multinacional atuando em vários outros países, né? Eu costumo dizer, Otávio, para o pessoal que está começando, que o ideal, né, romanticamente falando, o ideal é você trabalhar no que você gosta. Trabalhando no que você gosta, você não tem essa distinção de trabalho e prazer, porque o trabalho é um prazer, né? Porém, nem todo mundo começa e sabe exatamente o que gosta de fazer. Então, vai descobrindo. O importante é gostar do que faz. Né? Porque aí, pelo menos, você faz com prazer. Né? Pelo menos, se você achar alguma coisa que você gosta no que você faz com leveza. Quem fica o tempo todo encontrando formas negativas de ver o trabalho não consegue produzir da mesma forma. Sem dúvida. Eu tive a sorte, a felicidade de trabalhar no que eu gosto de fazer e gostar do que eu faço. Novos segmentos, Marco, vocês têm o olhar, né, de todos os mercados. Existe possibilidade de novas aquisições ou Sim. surgirem novos eventos? Sim, não só aquisições, como também lançamentos, né? As tecnologias evoluem, os mercados se movimentam. A gente tem aí no mercado de tecnologia, por exemplo, algumas novidades em termos de inteligência artificial, de data centers, que vão movimentar muito dinheiro em vários mercados. Tem muitos empreendedores muito nichados, de muito nicho, que estão desenvolvendo produtos muito interessantes, que a gente também está de olho, talvez a gente consiga incorporar ao nosso portfólio para expandir, sim, e também novas regiões, né? A gente vê não só Brasil, como outras regiões da América Latina, que podem a gente pode ajudar a evolução desses segmentos também em outros países. Marco, a gente tem aí alguns segmentos, né, como você falou, o lado do empreendedorismo, que hoje nós temos eventos proprietários de muitas marcas, né, que acabam trazendo todos os seus stakeholders e fazem grandes eventos que surgiram, né? O exemplo do iFood, do Mercado Livre, da XP, o BTG já faz os seus eventos menores, mas faz os eventos também.
e esse mercado cresceu, né? São tipos diferentes de evento, né? Você tem, principalmente, isso começou lá no setor de tecnologia, você tinha o evento da SAP, da Salesforce, da Microsoft. Você tem eventos proprietários como esse, a XP faz o seu evento, a iFood faz o seu evento. Porém, esses eventos, eles são mais eventos de desenvolvimento e nutrição dos ecossistemas que eles desenvolveram, né? Mais voltado para os players aí do seu ecossistema. Eles são, nesse sentido, eventos mais fechados em termos de ecossistema. Eles têm o seu propósito, o seu valor, porque eles usam um evento para que esse ecossistema seja retroalimentado. Porém, eles, em comparação com uma feira aberta, que é o nosso caso, nós oferecemos várias opções, um mix mais aberto para quem está buscando soluções, né? O comprador está buscando soluções. Esses eventos fechados, eles têm o seu propósito, mas eles estão muito fechados para quem já está dentro do ecossistema. Os dois têm valor, mas são propostas diferentes. Marco, a Informa foi pioneira nessa atuação na área de sustentabilidade, que é um dos principais vertentes, né, para que o setor possa ser um setor que tem tanta montagem em pouco tempo, desmontagem em menos tempo ainda, né? Otávio, o setor sempre foi conhecido como sendo um setor, principalmente aqui no Brasil, há um tempo atrás, as montagens eram muito elaboradas, né? Então, a desmontagem gerava muito resíduo, né? Muita pegada de carbono. E essa demanda por sustentabilidade, por mais eficiência, começou há um tempo atrás com alguns investidores buscando empresas que tivessem mais consciência ecológica, consciência sustentável. E a Informa foi, de fato, líder e pioneira nesse sentido. Criamos um departamento mundial de sustentabilidade que desenvolveu programas. A gente implantou, o Brasil teve uma adesão muito positiva a esse programa, e a gente começou a desenvolver um trabalho buscando a conscientização do expositor e toda a indústria, porque aí tem expositor, tem montador, tem toda uma indústria, uma cadeia que precisa se adaptar para que as feiras sejam mais sustentáveis. A gente teve como adesão também uma boa adesão das grandes empresas, as empresas expositoras, que também tiveram essa pressão dos seus acionistas por mais sustentabilidade. Então, eles aderiram também ao programa, e hoje a Informa é líder mundial, e o programa Better Standards, por exemplo, da Informa, foi adotado mundialmente. A UBRAF adotou esse programa aqui no Brasil. Então, são programas que estão hoje já mudando a cadeia de valor. Não só expositores, como montadores estão buscando soluções. Se você conversar com outros players do setor, você vai ver que todos eles estão buscando alguma solução mais ecológica e mais sustentável, mas também mais econômica, né? Porque se você considerar que uma feira, o importante na feira é você mostrar o produto e o serviço, no passado se mostrava muito mais o stand do que o produto, né? E isso tornava a participação mais cara, e a necessidade de mais retorno para poder bancar isso. Quando você torna a participação mais barata e mais eficiente, com equipamentos renováveis, com modulares, que você pode baratear a participação numa feira, você não só economicamente fica mais eficiente, como também o produto e o serviço aparecem mais. Aparecem mais. Nesse sentido, eu vou, até se você me permite, eu vou buscar um outro assunto que tem a ver com isso, que é o nosso serviço concierge que a gente tem desenvolvido.
Até pouco tempo atrás, a gente vendia basicamente o espaço nas feiras, né? E aí os expositores buscavam as suas soluções de montagem, de catering e outras passagem, hospedagem, essas coisas todas. E a gente percebeu, e até por demanda dos próprios clientes, que isso é muito trabalhoso. Algumas empresas que têm participação em várias feiras já têm um departamento lá dentro que cuida disso, mas Sim. aquelas que participam em uma ou outra feira, toda vez que elas têm que participar de uma feira, elas têm que buscar correr atrás disso, que era uma dor que eles tinham, né? E também, quando vão comprar isso, vão comprar de uma maneira spot, que é sempre mais cara. Então a gente identificou isso como sendo uma oportunidade para que a gente ofereça esse serviço de uma maneira coordenada e eficiente, mais barata, para que o expositor tenha uma jornada e uma experiência com o evento muito mais saudável, positiva, né, e econômica. Então a gente criou esse serviço o ano passado e estamos agora expandindo para todas as nossas feiras. É um departamento dentro da Informa que cuida do concierge para os expositores. Exatamente. O conceito concierge, exatamente. Um departamento que vai, após ele fechar o contrato com a gente oferece para ele toda a infraestrutura que ele precisa para ter uma experiência mais positiva. Marco, eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast. São 30 anos de atuação da Informa Markets no segmento de feiras. Você é um líder notável. Eu quero poder voltar mais vezes e acompanhar a sua trajetória com mais 30 anos aí para frente aí da Informa, porque eu admiro muito a empresa. É uma empresa que tem uma atuação global e do qual eu tenho o maior orgulho de estar com você aqui hoje no nosso podcast ON na TV. Será um prazer, Otávio, sempre um prazer falar contigo, bater um papo e trocar ideia sobre o setor. Eu não garanto os 30 anos, porque daqui a 30 anos não sei se eu vou estar nesse segmento, mas eu garanto mais alguns anos aí de crescimento. A gente pode manter os contatos aí para frente. Com certeza. Essa é a nossa publicação, a Hands On Magazine, e eu vou combinar com a Débora, que está aqui, que é a sua assessora de comunicação, para a gente poder fazer uma matéria aqui na revista também, contando a sua trajetória profissional, que é muito bonita poder falar e poder contar tudo que você já realizou nesse mercado nosso de feiras e eventos. Obrigado, Otávio, é sempre um prazer. Nós recebemos Marco Basso, presidente da Informa Markets América Latina, aqui no podcast ON na TV. Espero que você tenha gostado do nosso programa. A gente volta.